Queridos, muito boa noite. A graça e a paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu estou vindo hoje aqui, aceitei o convite do pastor Isaac, mas é uma dívida que eu tinha com ele. Não pude estar aqui no aniversário da igreja, dia 14. O aniversário da igreja é dia 16, né? E dia 16 de setembro é um dia bonito, é um dia especial, porque é o dia do meu aniversário. É o dia do meu aniversário, então eu não esqueço do aniversário dessa igreja. Mas eu não pude estar aqui por um compromisso com o pessoal da nossa igreja lá, um conjunto que nós temos, que eles foram convidados para cantar numa outra igreja, e o combinado foi que eles só aceitam convite se o pastor for junto. E aí eu falei para eles, eu vou com vocês. Isso foi em abril ou maio, né? E aí eu aceitei o convite, eu não pude estar aqui, mas é uma alegria estar aqui junto com os irmãos. Eu trago um abraço do nosso pastor Alexandre, que é o presidente da nossa associação. E se você não conhece, você nunca ouviu falar, as igrejas batistas, elas se organizam, né, de forma regional, em uma associação que é a Cibasul, que é a Associação das Igrejas Batistas do Sul de Minas. E a Cibasul, ela existe por causa das igrejas. Então, em 1959, as 6 igrejas que tinham até então aqui no sul de Minas, né, PIB Itajubá, PIB São Lourenço, PIB Varginha, PIB Senador Zé Bento, PIB Monte Verde, e tem mais uma que eu esqueci agora qual que é. São 6 igrejas. Elas se juntaram e formaram a Cibasul, a Associação das Igrejas Batistas do Sul de Minas. E de lá para cá a associação trabalha para, de alguma maneira, ajudar as igrejas no cumprimento da missão da igreja. A associação, ela não faz o papel da igreja, porque a associação não é igreja. Igrejas são as igrejas. Aqui a terceira igreja em Varginha, a igreja que eu pastoreio, a primeira igreja batista lá em Itajubá. Então a associação, ela existe para ajudar as igrejas no cumprimento da sua missão. E pela graça de Deus a gente tem trabalhado bastante para auxiliar as igrejas nesse cumprimento aí da missão. E esse mês a gente vai ter um evento bem especial. O pastor Isaac vai estar lá, o Wesley também, né? É o Wesley que vai estar lá também, né? A gente vai ter uma academia de líderes lá na cidade de São Lourenço, onde é ofertado pela associação um treinamento de graça para aquelas igrejas, para os líderes das igrejas que são fiéis no plano associativo. Então, as igrejas que contribuem com a associação têm o privilégio de poder enviar líderes ali para ficar segunda, terça e quarta lá em São Lourenço. A gente fica numa pousada, realiza as palestras e os cultos nas dependências da primeira igreja batista em São Lourenço. É um tempo muito especial. O custo para o pastor ir para lá é o transporte dele. Mas como está na região aqui, o pessoal se junta aí, lota o carro, coloca 4 e aí fica barato. Isso é uma das ações que a associação faz. Mês passado, no dia 7 de setembro, nós estávamos aqui em Três Pontas, realizando o Dia Batista do Sul de Minas, e pela graça de Deus foi assim um dia bem especial. Os irmãos aqui foram, né? Teve um grupo aqui que foi, né? A gente estava com quase 290 batistas do sul de Minas todo ali nas dependências da primeira igreja em Três Pontas. Então a gente trabalha para ajudar não só em eventos, mas como eu vim hoje, tinha essa data aqui, de manhã eu estava conversando com os irmãos da segunda igreja ali, tentando ajudá-los no processo ali de sucessão pastoral, tá bom? Orem, temos aqui algumas igrejas do sul de Minas que estão aí num processo de reestruturação, de revitalização, e algumas igrejas que precisam de obreiros também. Orem pelas igrejas aqui do sul de Minas, para que o ministério do Senhor, para que as igrejas possam crescer cada vez mais. Tudo bem? Então, já fiz aquilo que é de praxe, tem que fazer, certo, Isaac? Eu queria fazer uma perguntinha para você. O que é que você ouve? Qual que é a voz que você escuta? A quem que você dá atenção? Quem é a pessoa que você para o que você está fazendo para ouvir aquilo que ela tá dizendo? Eu conheci um senhor. Esse senhor, ele morava num bairro chamado Vargem do Paiol. Alguém já ouviu falar esse bairro? Vargem do Paiol? Não? Vargem do Paiol é um bairro de uma cidade chamada Córrego do Bom Jesus. Vocês já ouviram falar ou não? Na verdade não é Córrego do Bom Jesus, é Corgo do Bom Jesus. É Corgo, Corguinho, né? O Corgo do Bom Jesus. Certo, Antônio Carlos? Corgo. Não tem Corgo do Ouro aqui também? Então, Corgo do Bom Jesus. Conheci um senhor, seu Lauro. Seu Lauro, ele é falecido, e eu particularmente não tenho a certeza se ele confessou por meio da sua boca, se ele creu em seu coração que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor. Mas seu Lauro é um daqueles homens que eu tive a oportunidade de conhecer, que ele não tinha estudo, mas
Pensa numa pessoa sábia em relação à vida, no sentido de experiência, de conhecimento, de ponderação, uma pessoa calma e tranquila. E as oportunidades que eu tinha, eu parava tudo que eu tinha, que eu estava fazendo, que eu poderia fazer, para trocar uma ideia com o seu Lauro. Por quê? Porque eu sabia que aquela conversa ia ser uma conversa assim, que ia ficar marcada no meu coração. E o seu Lauro, como eu disse, ele até então não demonstrou nada, e nessas conversas eu sempre apresentava para ele a esperança que toda pessoa pode ter, que está na pessoa de Cristo Jesus. Mas ele era daquela pessoa que parava para conversar. Não estou querendo dizer que eu dava ouvidos para ele, mas eu dava atenção para ele. E algumas vezes a gente ouve sem ouvir, algumas vezes a gente escuta sem entender. O seu coração está inclinado a dar atenção para quem? E assimilar aquilo que está sendo falado. Por que eu estou fazendo essas perguntas para os irmãos? Porque a gente vai ler alguns versículos, poucos versículos hoje à noite, numa carta que é uma carta assim, fantástica na Bíblia, que é a carta aos Hebreus, que os teólogos dizem que Hebreus ele é um tipo como se fosse o quinto evangelho, ele é o ministério celestial de Cristo. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João é o ministério terreno, Hebreus a gente tem o ministério celestial de Cristo. E a carta aos Hebreus, ela é uma carta que apresenta uma superioridade de Jesus em relação a todo o sistema religioso que existia para os judeus. Uma superioridade fantástica e magnífica. E quando a gente abre, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, em Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1. Olha só que interessante. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Então, no passado, Deus se comunicou com o povo de diversas formas. Certo? É o que está escrito aqui. Estão comigo aí ou não? Estão aí também? Eu uso a Almeida século 21, se quiser colocar aí para ficar igual, na hora que eu estiver lendo, na versão da... Isso aí, ó. O pessoal é rápido, hein? Bom demais, viu? Olha lá. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de diversas maneiras, ou muitas maneiras. Versículo 2. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. A quem que você dá ouvidos? Você ouve a voz de quem? Quem que o seu coração está escutando? Essa superioridade que é apresentada na carta aos Hebreus, da pessoa de Cristo Jesus, começa nesses versículos iniciais mostrando que é necessário que o meu coração, que o seu coração ouça a voz do Filho. E queridos, não é um recado novo de Deus isso. Vocês lembram qual que foi a frase em que Pedro, Tiago e João, sabe Pedro, Tiago e João do barquinho? Mas eles não estavam no barquinho, eles estavam no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração veio uma voz do alto. Vocês lembram o que essa voz falou? Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. O em ti me comprazo é aquela fala no batismo de Jesus. Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. No momento da transfiguração foi: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Será que a gente está dando ouvidos para Cristo Jesus? Ou será que a gente ouve a voz do nosso coração? Essa voz é difícil de negarmos. Essa voz é difícil de recusarmos. Por quê? Porque a voz do nosso coração é aquela voz que está tentando de alguma maneira proporcionar algum tipo de alívio, de prazer, de satisfação que em tese eu não estou percebendo, eu não estou sentindo. Então o que meu coração faz? Quando nós somos maltratados, o nosso coração diz assim: vai lá, maltrata só um pouquinho também que você vai se sentir bem. Quando nós somos prejudicados por alguém, a voz vem do nosso coração: faz o mesmo, ninguém vai ver, ninguém está sabendo, ninguém vai descobrir. Quando a esposa é maltratada pelo marido, vou maltratar também.
eu vou devolver na mesma moeda. Aquela voz aqui, é difícil de recusar essa voz, a voz do nosso coração. As outras vozes, muitas vezes de pessoas de fora, elas existem, elas são reais, elas trazem uma determinada influência para a minha vida e para a sua vida, mas a voz aqui de dentro, ela é difícil. Por quê? Porque Jeremias 17:9 diz que o nosso coração, ele é extremamente corrupto. Ele é um coração que engana, enganoso é o coração, mais do que qualquer outra coisa, e desesperadamente corrupto. Quem é capaz de controlá-lo? E aí, meus queridos, a carta aos Hebreus mostra essa superioridade de Jesus em face a todo o sistema ritualístico do Antigo Testamento. E as pessoas estavam sendo tentadas a deixar o cristianismo e se voltarem para o judaísmo. Por quê? Porque estava tendo perseguição. Imagine só a cena: você com dinheiro na mão, no bolso, na carteira, na conta, com o seu celular para você fazer Pix. Aí você chega numa mercearia para poder comprar. Você vai comprar, ninguém vai te dar nada, você não vai marcar, não vai ser fiado, não vai ser nada disso. Você vai pagar ali à vista, no Pix, em que não há taxa para a pessoa que está vendendo para você. Para ele é a melhor sistema de venda, seguro, porque o dinheiro já está lá no banco, não fica aqui no caixa. Aí a pessoa sabe que você deixou as práticas judaicas e que você se tornou um cristão, e está professando e vivendo como aqueles do caminho, como eram chamados os primeiros cristãos. Aí a pessoa fala para você eu não vendo, porque você faz parte do povo do caminho. E aí você vai na outra, beleza, não quer vender para mim, vou comprar no outro lá. Aí chega no outro lá, para você eu não vendo, porque você faz parte do caminho. Aí chega num terceiro lá, só que a gente está pensando numa cidade nossa atual, né? Agora pensa nos vilarejos, como é que era no passado. Não, na realidade, os irmãos mais antigos sabem disso. Hoje, aqui em Varginha, deve ter o quê? Uns 60 supermercados, 70 supermercados. Antigamente, você deveria ter 3 ou 4 vendas, que você queria um sabão, ele ia lá e cortava um pedaço do sabão. Na sua época era assim, né, Isaac? Não, Isaac. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, conversinha, hein? Mas por muito tempo foi assim. Hoje não. Hoje quer o sabão, tem lá da marca tal, quero do jeito tal, sem não sei o que, com não sei o que, porque as mãos são mais sensíveis, tem um monte de coisa. Antigamente não tinha nada disso. Comentando com os irmãos do que muitos passavam. Só que esse tipo de perseguição era o menor que eles tinham. Quando a gente vai para a galeria dos heróis da fé, ali o que homens passaram, o autor de Hebreus do capítulo 11 está tentando animá-los e prepará-los para quê? Para situações difíceis e piores que poderiam acontecer. E diz ali que alguns foram cortados ao meio, cerrados ao meio. Tudo por quê? Porque tinham ouvido a voz de Cristo Jesus. Só que diante dessa perseguição, o que muitos estavam fazendo? Estavam deixando de se reunir como igreja, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 25, para que não deixem de congregar, como é costume de alguns. Alguns estavam deixando de se reunir por causa das perseguições. E aí, o autor de Hebreus, ele tenta passar para mim e para você todo esse encorajamento, a fim de que a gente olhe realmente para a pessoa de Cristo Jesus, e ao olharmos para a pessoa de Cristo Jesus, ouvirmos a voz de Cristo Jesus. Uma superioridade que é apresentada, se os irmãos quiserem dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, a partir do versículo 4 do capítulo 1 até o final do capítulo 2, Jesus Cristo é superior aos anjos, e os anjos tinham um ministério na nação de Israel muito interessante, tornando-se superior aos anjos, ao ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. A gente vê que os anjos foram aqueles que foram mensageiros de Deus, só que a função e como é que eu posso dizer para os irmãos assim, a percepção que os judeus tinham dos anjos e a admiração era tal, que no livro de Atos diz que a lei de Deus foi entregue a Moisés por intermédio dos anjos. Então eles tinham, puxa vida, os anjos foram aqueles que pegaram a lei de Deus e entregaram para Moisés. Jesus Cristo é superior. No capítulo 3, Jesus Cristo é superior ao ícone da nação, Moisés, aquele que liderou a nação na saída do Egito. A partir do capítulo 3, Moisés ele é apresentado como uma grande pessoa, mas Cristo está acima dele. Quando a gente olha
para o capítulo 4, a gente vê que Jesus Cristo, ele é superior a líderes do Antigo Testamento e a Josué. Por quê? Porque Josué conduziu a nação de Israel, e vamos lembrar que Josué que completou a tarefa, né? Moisés não entrou, né? Moisés viu com os olhos e lambeu com a testa a terra prometida. Por que ele não entrou mesmo, gente? Por que ele não entrou na terra prometida? Porque ele desobedeceu. Porque ele desobedeceu a Deus. Moisés tinha tido uma experiência com Deus, que Deus falou assim: fira a pedra. Ele foi lá e feriu a pedra, e a pedra jorrou água. No segundo evento, Deus falou para ele assim: pegue a vara, mas fale a pedra. O que ele fez? Feriu uma vez, não veio. Feriu a segunda vez, veio água. E aí Deus o castigou, porque você me desobedeceste. Ele desobedeceu a Deus. Gente, Moisés. Só que Moisés pisou na terra prometida, ou não? Pisou ou não pisou? Pisou. No Monte da Transfiguração, quem que estava lá? Pedro. O texto diz ali de Marcos capítulo 9, né, que Pedro não tinha o que falar, não sabia o que falar, estava até com as palavras embaralhadas, mas ele viu lá: façamos uma tenda, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Ele pisou também na terra prometida. Mas Jesus Cristo é superior. Jesus Cristo é superior no capítulo 5, e aí ele vai mostrando toda uma superioridade sobre o sistema religioso, sobre o sumo sacerdote e a descendência de Cristo Jesus, vamos dizer assim, a linhagem sacerdotal de Cristo Jesus é superior, porque a de Arão é terrena, e a de Cristo, sendo de Melquisedeque, ela é celestial. Então a carta aos Hebreus é uma carta que apresenta essa superioridade. E no início, eu queria que vocês colocassem lá no versículo 1 de novo, 1 e 2. A orientação para mim e para você é que Deus falou aos pais de diversas maneiras, pelos profetas, mas hoje, nestes últimos dias, porém, Ele nos fala pelo Filho, a quem designou herdeiro sobre todas as coisas, e também por meio de quem fez o universo. Queridos, algo que é legal e que eu queria que vocês guardassem em seus corações: Cristo, o Filho, ele completa tudo o que Deus falou. Cristo é a concretização total e perfeita da palavra de Deus. E o texto aqui mostra que é necessário ouvir Jesus. Por que é necessário ouvir Jesus? Aí no versículo 2 diz assim: Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas. Cristo Jesus é o herdeiro de todas as coisas. A Ele foi dado tudo. Daniel capítulo 7, versículo 14. Coloca aí pra gente. Daniel 7, 14. Olha que interessante. Uma visão de Daniel, o que foi apresentado a ele. Volta para o 13, por gentileza. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi alguém parecido com o Filho do Homem. Deixa eu dar uma dica para os irmãos, quando os irmãos estiverem lendo o Novo Testamento. Todas as vezes que aparecer a expressão Filho do Homem, você tem que voltar para esse texto de Daniel capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Olha o que se fala do Filho do Homem aqui. Alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu, e ele se dirigiu ao ancião bem idoso, e ele foi levado, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Queridos, este Jesus, que é esse herdeiro que é apresentado em Hebreus capítulo 1, versículo 2, ele recebeu todo esse domínio, toda essa glória, um reino que não acabará, um reino inabalável. E naquela época que Hebreus foi escrito, tinha um imperador mau, perverso, que perseguia os cristãos, não só naquela época, depois também. Quando aqueles leitores ouviam que Jesus Cristo, ele é o herdeiro, ele recebeu todo este domínio, ele é o herdeiro de todas as coisas, esta mensagem era uma mensagem que trazia paz aos seus corações. Por quê? Porque eles deveriam ouvir a voz de alguém que tem por direito, pela obra que realizou, todo o mundo, um domínio eterno, um reino inabalável. Cristo Jesus, ele é a concretização, ele completa tudo, aquilo que o Pai falou. E essa apresentação suprema
de Cristo Jesus em relação ao Antigo Testamento revela um ministério glorioso, acima do ministério judaizante, vamos dizer assim, ou judaico que tinha, e que aquele que crer em Cristo poderá desfrutar daquilo que Cristo Jesus concede. Por que a gente tem que ouvir a voz do Filho? A gente está vendo por aquilo que o Filho é o herdeiro. Aqui no versículo 2 também, diz que é por meio de quem fez o universo. Cristo é o autor do universo. Ele é aquele que realizou a criação. Estava lá, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lembram de João capítulo 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E essa ligação que João faz de no princípio é uma ligação muito forte com o princípio de Gênesis 1:1. Ele está tentando mostrar que neste evangelho de João, aquele que será apresentado é o mesmo que estava lá, realizando todas as coisas. É Ele quem faz o universo. E aqui, queridos, é fantástico a gente pensar em Cristo Jesus fazendo o universo e nas experiências que os apóstolos tiveram com Cristo Jesus, experiências em que Cristo Jesus os confrontou, dizendo: homens de pequena fé. Eles estavam atravessando o mar da Galileia, que não é um mar, que é um grande lago, mas é chamado e conhecido por Mar da Galileia. E uma grande tempestade veio. E diante de toda aquela tempestade, diante de todo aquele medo, diante de toda aquela incredulidade que as pessoas estavam enfrentando, Jesus Cristo disse para o vento: vento, aquieta-se. O que aconteceu? Cessou. Mar, se acalme. O que aconteceu? Por que o mar se acalmou? Porque Jesus Cristo falou. Sim, Ele falou, queridos, a criação conhece a voz do Criador. Quando Jesus Cristo ele apresenta o seu domínio ali sobre os eventos da natureza, é para mostrar que Ele era este que tinha domínio, que era aquele que havia feito toda a criação. Quando a gente vai, eu queria que vocês fossem para o versículo 3, a gente vê também que o Filho é o quê? O Filho ele é o resplendor da glória de Deus, a representação exata do ser de Deus. Queridos, eu e você, nós precisamos ouvir a voz do Filho, porque além de ouvirmos a voz do Filho pelo fato dele ser herdeiro, a gente ouve a voz do Filho porque Ele é o Criador do universo, e a gente ouve a voz do Filho porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Quanto mais se conhece o Filho, mais conhece quem? O Pai. E o Senhor Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um. A pessoa que olha para o Filho, olha para o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E aí, eu não sei se vocês cantam essa música. Hoje eu sei que vocês não cantaram essa música, e aí eu tenho mais tranquilidade até para criticar. É uma música muito bonita, mas que ela diz uma coisinha que não é verdade. É uma música que diz assim: ninguém explica Deus. Acho que é de preto no branco, ou branco no preto, não sei. Preto no branco. Gente, é mentira. O Cristo explica Deus. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 14, versículo 9, Jesus fala assim: quem me vê, vê o Pai. Jesus Cristo explica Deus, tanto que lá na música é legal a poesia que fala que não tem judeu, gentil, não tem um, não tem outro, que na realidade, humanamente falando, ninguém explica mesmo, mas Cristo Jesus explica. Por quê? Porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Por que a gente tem que ouvir a voz do Filho? Porque o Filho, ele é herdeiro sobre todas as coisas, porque o Filho é quem faz o universo, e porque quem vê o Filho, vê o Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus. Só que o autor de Hebreus, ele não para nesses argumentos assim: ouçam o Filho por aquilo que Ele é, mas ele diz para mim e para você: ouçam o Filho por aquilo que Ele faz também. E o que o Filho faz? O Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu gosto muito de ver vídeos sobre o universo, principalmente para ficar dando risada dos terraplanistas que tem por aí, né, cara? É muito legal. E aí tem um cientista, esse cientista ele é ateu,
tá? Então ele não está falando do Deus que criou todas as coisas, mas ele está falando da perfeição da criação, ao ponto dele falar que a posição da Terra no todo o universo é uma posição perfeita. Por quê? Porque tem outros planetas próximos e mais distantes que exercem uma função gravitacional que puxa asteroides para que a gente não tenha chuvas. E ele falou uma coisa que gravou aqui na minha mente, que se a Terra girasse 10% mais rápido do que ela gira, a vida seria impossível na Terra. Por quê? Porque ela seria muito fria. Se a Terra girasse 10% mais lenta, a vida seria impossível, porque seria muito quente. E aí ele fala de toda essa perfeição. Queridos, é perfeito, ele sustenta todas as coisas. Os cientistas conseguem determinar a hora, o minuto, o segundo que vai passar aqui. Em 86 eu tinha 6 anos. Primeira Copa do Mundo que eu lembro, né? Mas eu não lembro de 86 por causa da Copa do Mundo, por causa do cometa Halley. E lá está falando, só vai passar de novo em 2060 alguma coisa, se eu não me engano. Ou 2070, eu não lembro exatamente. Acho que é 80 e poucos anos, né? Que passa. Depois vocês olham aí na internet, vocês vão ver aí quando que vai passar. Mas sabe exatamente o dia, a hora, o minuto, o segundo que vai passar em cima. Por que isso? Porque é uma coincidência? Não. Porque tem alguém sustentando todas as coisas com o poder da sua palavra. Aí vem alguém que é cético, que não acredita muito em Deus e no Deus Criador, vai falar assim, mas tem um monte de leis. Sim, mas quem que criou essas leis? Só uma definição que eu gosto, é a definição da lei da entropia. A lei da entropia diz que nada parte do desorganizado para o organizado. A lei da entropia é uma lei física, tudo parte do organizado para o desorganizado. E aí, queridos, a própria lei que os físicos defendem e ensinam é um chute no pé em toda a ideia de que o universo veio por causa de uma explosão. Imaginem só a situação. Você está querendo comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, dos bons, em que a boleira coloca até clara e neve no meio, para ficar mais macio. Eu entendo bem, não de fazer, de comer, tá, gente? De fazer zero, mas de comer sim. E aí você encomenda lá no mercado. Qual é o mercado mais próximo aqui? BH, ABC, sei lá, Alvorada, Mineirão. Tem Mineirão aqui, né? Tem. Então tá, encomenda no mercado mais próximo da sua casa. E aí você encomendou lá, ligou no Disque Entrega, e aí veio tudo lá. Você pediu a farinha, o fermento, o óleo, o ovo, o chocolate, a cenoura, e pediu tudo lá. E estava vindo. No meio do caminho, o entregador sofre um acidente. E aí o SAMU vai lá, o corpo de bombeiro vai lá, e quando chega, eles encontram um bolo prontinho para você comer. O que vocês acham dessa situação? É impossível. É o que acontece com o universo. As pessoas falarem que o mundo que existe, que é complexo, que o ser humano que existe, que é extremamente complexo, veio por meio de uma explosão. E queridos, o ser humano, ele é uma máquina perfeita e extremamente complexa. Eu tenho uma menininha, meus irmãos conhecem a minha filha, a Mariana. Mariana tem 11 anos. E há 3 anos atrás, nós recebemos uma das piores notícias que um pai e uma mãe poderiam receber. A minha menina, ela tem uma doença degenerativa na visão. Hoje ela já perdeu mais de 85% da visão. Mais de 85% da visão. Ela leva uma vida, a gente tenta fazer com que ela leve uma vida mais normal possível, está na escola, tudo. A escola que ela estuda proporciona para ela uma apostila com letra maior, ampliada, então a vida que segue. Eu falo para ela, Mariana, se você enxergasse bem, você ia dominar o mundo, porque ela é uma excelente aluna, e ela faz as coisas muito bem, mas já perdeu 85% da visão. E aí, eu fui começar a estudar um pouco mais sobre essa doença. É uma doença que tem mais de 900 variações. Por causa de um gene que tem ali, a gente fala para ela, a gente explicou para ela, um gene mutante, o ABCA4, que dá uma deficiência nela, na visão, na retina. E a primeira vez que a gente ouviu, falou, vou colocar minha filha na fila do transplante. Só que córnea é uma coisa, retina é outra. E quando a gente começa a estudar o olho, gente, tanto que dentro da oftalmologia, existem uma variedade muito grande de especializações. Eu só estou contando isso para os irmãos orarem em favor da minha filha, tá bom? Mas para mostrar como que o ser humano, ele é completo e complexo também, e que o nosso funcionamento não teria vindo e não poderia vir de uma explosão. O nosso funcionamento veio por meio daquele
que nos criou. Por que nós damos ouvidos à voz de Cristo? Porque Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Só que não só por Ele sustentar o poder, a gente dá ouvidos, a gente já viu, por aquilo que Ele é, tá bom? Estamos vendo agora por aquilo que Ele faz. O que Ele fez também? Ele fez a purificação dos pecados. Por que eu tenho que dar ouvido? E por que você tem que dar ouvidos a Cristo Jesus? Porque foi Cristo Jesus quem se entregou na cruz, por mim e por você. Ele fez a purificação. Hebreus diz que o sacrifício de Cristo Jesus foi o sacrifício perfeito, completo, sem a necessidade do que mesmo, gente? De repetição. Se é sem necessidade de repetição, é porque o sacrifício ele é o quê? Completo, perfeito. Ele fez a purificação dos pecados. E aí eu tenho que ouvir a voz de Cristo Jesus, por quê? Porque Ele é este que nos purifica, Ele é este que comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Atos 20, 28, o apóstolo Paulo está dando uma orientação ali para os líderes da igreja de Éfeso, que diz: pastoreiem o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Pastoreiem, é essa igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue. Queridos, Cristo Jesus fez a purificação. Por que a gente tem que dar ouvidos a Cristo Jesus? Por aquilo que Ele faz, Ele sustenta todas as coisas, e Ele fez a purificação dos pecados. E Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por último, por que nós temos que dar ouvidos à voz de Cristo, à voz do Filho? Por aquilo que Ele faz. Ele está assentado junto ao Pai, Ele está à destra de Deus, e a ideia de estar ali, à direita de Deus, na majestade das alturas, é um local e uma função. Cristo Jesus, Timóteo diz, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é quem, gente? Que é esse que está à direita da majestade nas alturas. Cristo é o mediador, Ele está lá, mostrando, vamos dizer assim, ao Pai o sangue que fora revelado. O autor de Hebreus, ele diz algo muito legal para mim e para você, não só para aquelas pessoas lá, mas ele diz que nós temos que dar uma atenção especial à mensagem de Cristo Jesus, às palavras de Cristo Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, o pessoal pode colocar para a gente ali também, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16, é importante. Por quê? Porque Crônicas termina a história do Antigo Testamento. Os livros continuam na ordem, mas a história do Antigo Testamento acaba ali em Crônicas. E olha só o que 2 Crônicas 36, 15 e 16 diz para a gente. O Senhor Deus de seus pais, falou-lhes insistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Então olha só, antes de passar para o 16, Deus falou aos pais, insistentemente, muito, por meio dos mensageiros. Quem que eram os mensageiros? Os profetas. Por quê? Porque Deus se compadecia. Olha o versículo 16. Porém, eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e ridicularizando seus profetas, até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo, que não havia mais remédio. Agora, qual que é o remédio para o coração do homem? Ouvir a voz do Filho. Porque os profetas falaram e não adiantou, os pais falaram e não adiantou, a lei mostrou como eles eram maus e perversos, mas o Filho vem, para quê? Para mudar o estado do meu e o estado do seu coração. O Filho vem para nos dar uma nova vida e uma nova esperança, e a pergunta que eu faço é, a quem você está ouvindo? Você dá atenção para quem? O Filho veio e falou, e Cristo Jesus é o remédio para o pecado. O sangue dele é o remédio para purificar o meu pecado, para purificar o seu pecado, para purificar o pecado de todo aquele que se aproximar de Deus por meio de Cristo Jesus em fé, reconhecendo a sua pecaminosidade, reconhecendo a sua maldade, mas agradecendo a Deus porque Ele enviou seu Filho amado. E algumas pessoas, como diz Salmo capítulo 2, acham que Deus ele é um tirano, ao ponto das pessoas falarem assim, vamos romper as correntes e vamos nos livrar dele. Não, queridos,
Cristo Jesus nos dá a libertação, não somos mais escravos do pecado e podemos fazer escolhas para glorificar o nome de Deus, para dignificar o nome de Deus. Mas para que isso ocorra, você precisa responder essa pergunta: você está ouvindo a voz do Filho? Ou você ouve a voz do seu coração? Que voz que você ouve? Quem que você dá atenção? Tem dado atenção para a mensagem de Cristo Jesus? E se nós pensarmos na mensagem terrena de Cristo Jesus quando Ele estava aqui, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Ele está voltando. Está voltando. Uma profecia eu posso fazer: a volta de Cristo Jesus está mais próxima hoje do que estava ontem. Acertei, né, Isaac? Mas essa também, né? Você mole para o gato, né? Mas está voltando. Cristo Jesus está voltando. Mas pode ser que Ele volte para você somente. Pode ser que Ele volte para você somente. E aqui não é uma mensagem para colocar medo no seu coração, não. É uma mensagem de reflexão. Por quê? Porque você não escolheu o dia que você iria nascer, nem a família que você iria pertencer. Mas este que nasceu para nos perdoar os pecados, escolheu a família, o local, o ano e a região. Ele sim escolheu aonde ele iria nascer, na barriga de quem ele iria ser gerado. Mas eu não escolhi, você também não escolheu. Estou dizendo isso por quê? Por que eu digo isso? Porque a gente não tem domínio e controle sobre a vida. Nossa igreja lá em Itajubá, a gente tem orado por uma irmã muito querida, uma irmã da minha idade. A gente é do mesmo ano, ela faz aniversário antes de mim. Eu falo para ela assim: você é mais velho do que eu, viu? Então eu sou mais novinho, sou uma criança. Há 10 dias atrás ela descobriu uma lesão cerebral, 2 lesões cerebrais secundárias, uma metástase de um câncer. E conversando com o médico cristão falou assim: pastor, a realidade é a seguinte, Deus está chamando essa irmã. Mas eu creio que Deus pode fazer milagres, eu creio. E eu acredito que ela vai enterrar muitas outras pessoas ainda, porque a gente não sabe quando que vai ser. A gente tem orado muito em favor dela, em favor da família dela, uma filhinha de 9 anos, uma outra filha mais velha. A gente não sabe quando vai acontecer. Você não sabe quando vai acontecer. Mas o que você sabe? Você sabe que o Filho fala, e a gente tem que dar ouvidos a Ele, por aquilo que Ele é. O Filho, Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele recebeu tudo. O Filho é aquele que fez o universo. O Filho é aquele que mostra quem Deus é, o resplendor da glória de Deus. O que o Filho faz? E você sabe o que o Filho faz. O Filho sustenta todas as coisas. O Filho fez a purificação dos pecados. E o Filho é o nosso mediador, está assentado à destra de Deus. Não faça como os homens do passado fizeram e abandonaram os mensageiros de Deus. Cristo Jesus está falando para que o meu coração e para que o seu coração se volte cada vez mais para Ele. Feche seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado pela voz do Filho que fala e nos ensina. Obrigado, Santo Deus, pela Tua Palavra e pela vida e existência dessa igreja. E te peço, Pai, que cada coração aqui possa ouvir, não a minha voz, Santo Deus, mas o recado do Filho, de Cristo Jesus. Que Teu Santo Espírito trabalhe, Santo Deus, nesta noite, nos corações, convencendo-nos, ó Pai, sempre do pecado, da justiça e do juízo, e nos levando para perto do Senhor, para que o Seu nome possa ser glorificado cada vez mais. Trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, aquilo que causa medo, Santo Deus, e incerteza, que possamos colocar tudo diante do Senhor, nos pés de Cristo Jesus, pelo fato dele ser esse que se importa conosco, Pai, de ter vindo aqui, se humilhado, se encarnado, sofrido uma morte de cruz, para que pudéssemos ter uma esperança verdadeira, e que os nossos corações, e que os corações aqui presentes, ó Pai, descansem na esperança verdadeira que há em Cristo Jesus. Tudo para a Tua própria honra e para a Tua própria glória, e é no nome do Seu Filho que eu oro. Amém.